Quem nunca quis aprender alguma coisa nova de um jeito mais rápido e eficiente, não é mesmo? Seja um idioma, um instrumento ou qualquer habilidade. A gente vive procurando um atalho, um segredo. E por muito tempo a gente ouviu que o segredo era encontrar o nosso estilo de aprendizagem. Mas e se eu te disser que a verdadeira chave está em outro lugar? E entender como o nosso cérebro realmente aprende? Essa pergunta é um clássico. É quase certo que em algum momento alguém já se rotulou como visual, auditivo ou sinestésico. Parece uma forma bem lógica de entender como a gente absorve informação, né? Uma caixinha que define como a gente aprende. Mas será que é simples assim? Pois é, a resposta curta e direta da neurociência é não. Essa ideia de que cada pessoa tem um estilo de aprendizagem dominante e que o ensino deveria ser moldado para ele é, na verdade, um dos maiores e mais antigos mitos da educação. É super popular, mas a ciência não concorda com isso. E existe um nome para isso, é um neuromito. Como o professor Paul Howard Jones definiu, um neuromito acontece quando a gente pega um fato científico real sobre o cérebro, mas interpreta ele de forma errada ou simplificada demais. O problema é que esses neuromitos soam muito bem, parecem fazer sentido, mas acabam nos levando para caminhos que não funcionam de verdade. E o quão popular é esse mito? É quase inacreditável. Dá uma olhada nesses dados de um estudo de 2012. Mais de 90% dos professores entrevistados no Reino Unido e nos Países Baixos acreditavam que adaptar o ensino aos estilos de aprendizagem era uma boa prática. Isso mostra o quanto essa ideia se espalhou, mesmo entre profissionais da educação. E olha, as evidências científicas contra essa ideia são bem fortes. Uma revisão gigantesca de estudos, liderada por Harold Peschler lá em 2008, foi bem clara. Depois de analisar tudo, a conclusão foi que simplesmente não existem provas que sustentem essa teoria. Ou seja, a base científica para isso não existe. Ok, então agora que a gente desconstruiu esse mito, vamos para a parte mais legal. Entender o que a ciência de fato diz sobre aprender. A gente vai ver como o cérebro funciona de verdade, qual é o seu verdadeiro superpoder e o mais importante, vamos conhecer 3 técnicas com comprovação científica para turbinar o aprendizado. Certo. Então, se os estilos de aprendizagem são um mito, como é que o cérebro aprende? Vamos deixar as ideias populares de lado por um instante e mergulhar no que a ciência de verdade tem para nos mostrar. A origem do mito até faz algum sentido. A gente sabe que regiões diferentes do cérebro processam estímulos visuais, auditivos, táteis. Acontece que o cérebro não funciona em pedacinhos isolados. A verdade é que ele é uma rede super conectada. As áreas conversam entre si o tempo todo. Por isso, é praticamente impossível isolar o aprendizado em uma única modalidade. A gente aprende com tudo junto e misturado. Isso nos leva ao conceito que é talvez o mais importante de todos quando o assunto é aprender. Não se trata de um estilo fixo, mas sim da capacidade impressionante que nosso cérebro tem de mudar. E esse é o verdadeiro superpoder, a neuroplasticidade. O nome pode parecer complicado, mas a ideia é simples e poderosa. É a habilidade do cérebro de se reorganizar, de criar novas conexões e fortalecer outras com base no que a gente vive e faz. Aprender não é algo abstrato, é um processo que muda fisicamente o nosso cérebro. E essa frase resume a ideia perfeitamente. O que torna cada cérebro único não é um estilo pré-definido, mas a nossa história de vida. Cada experiência, cada erro, cada acerto vai esculpindo nossas redes neurais de um jeito que é só nosso. É por isso que não existem 2 cérebros iguais no mundo. Muito bem, então vamos para a parte prática. Se o segredo está na neuroplasticidade, que tipo de estratégia a gente pode usar para aprender melhor? A ciência nos dá algumas dicas bem valiosas. Vamos focar em 3 das mais eficientes. A primeira é a prática espaçada, que é inimiga do esquecimento. A segunda é a aprendizagem ativa, que nos tira do papel de meros espectadores. E a terceira é o contexto emocional, que usa o poder dos nossos sentimentos para fixar o conhecimento. A primeira técnica é a prática espaçada. Pensa nela como o exato oposto de virar à noite estudando para a prova. Todo mundo já fez isso, né? Estudar tudo de uma vez. A prática espaçada diz para fazer o contrário, dividir o estudo em sessões menores, distribuídas ao longo do tempo. Pode não parecer, mas isso é muito, mas muito mais eficaz para a memória duradoura. E por que isso funciona tão bem? É um mecanismo genial do nosso cérebro. Ao dar um tempo entre uma sessão de estudo e outra, a gente força o cérebro a fazer um pequeno esforço para resgatar aquela informação. E cada vez que ele faz isso, a conexão neural daquela memória fica um pouquinho mais forte. Aliás, uma boa noite de sono depois de estudar ajuda demais nesse processo de consolidação.
A segunda estratégia é a aprendizagem ativa. Em vez de só receber a informação de forma passiva, como quando a gente lê um texto ou assiste a uma aula, a ideia aqui é colocar a mão na massa, é participar, é tentar resolver um problema, formular as próprias perguntas, discutir uma ideia, aplicar um conceito. É a diferença entre ser espectador e entrar no jogo. E claro que isso tem um efeito direto no cérebro. Agir assim ativa o nosso córtex pré-frontal, que é a área ligada ao pensamento crítico, ao raciocínio. E tem mais, também estimula nosso sistema de recompensa, liberando dopamina, que é aquele neurotransmissor ligado à motivação e ao foco. Isso torna o aprendizado muito mais engajante. Agora, a terceira técnica talvez seja a mais intrigante de todas. Ela usa a conexão poderosa que existe entre o que a gente sente e o que a gente lembra. A emoção não é inimiga do aprendizado. Na verdade, ela pode ser a melhor amiga dele. Nosso cérebro é muito esperto. Ele não guarda tudo. Ele precisa decidir o que é importante. E uma das formas que ele usa para fazer isso é através da emoção. O sistema límbico, que inclui estruturas como a amígdala e o hipocampo, funciona como um marca-texto. Eventos que têm uma carga emocional, seja boa ou ruim, são marcados como importantes e por isso são gravados com muito mais força na memória. E dá para usar isso a nosso favor de várias maneiras. Por exemplo, conectar um fato a uma história interessante, criar um ambiente positivo de aprendizado ou relacionar um conceito novo com alguma experiência pessoal. Tudo isso ajuda a injetar emoção no processo, e o resultado é uma memória muito mais forte e fácil de acessar depois. Bom, amarrando tudo isso, a grande lição aqui não é sobre um truque mágico, é sobre uma mudança de mentalidade. É sobre deixar de lado um mito que não ajuda e adotar uma forma de aprender que está alinhada com a biologia do nosso próprio cérebro. Então, para ficar bem claro, a conversa não deveria ser sobre qual é o meu estilo, mas sim quais são as melhores estratégias. O cérebro de todo mundo é plástico, é feito para mudar e aprender. O segredo é usar as técnicas certas que aproveitam essa capacidade. Espaçar os estudos, ser um agente ativo no processo e usar as emoções como aliadas. Por isso, da próxima vez que alguém for aprender algo novo, a pergunta a se fazer muda completamente. A questão não é tentar se encaixar em um rótulo. A questão é qual é a melhor estratégia para esta situação. E talvez essa seja a lição mais libertadora de todas.